Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Expresso Code. Falamos nos últimos vídeos sobre lógica de programação. Espero que vocês tenham acompanhado e curtido aí essa série aí de 4 vídeos sobre lógica de programação. Caso não tenha visto ainda, vou deixar no card aqui no vídeo o link para a playlist, né? Então você pode acessar a playlist lá com os 4 vídeos. É bem interessante assisti-los ali, principalmente em ordem, né? Da parte 1 lá até a parte 4. E aí a gente viu ali sobre lógica de programação, a parte de conceito de algoritmo, conceitos ali de variáveis constantes, tipos de dados que a gente consegue utilizar. Também vimos a parte de estruturas condicionais, estruturas de repetição, e tudo isso é extremamente importante para o que a gente vai começar a ver a partir de agora. A gente vai estar, a partir desse vídeo, iniciando aí uma nova série. Dessa vez a gente vai estar falando aí, né, sobre eh, a parte de algoritmos em si, né, a parte de tipos de algoritmos que a gente tem. E aí a gente vai estar trabalhando aí cada um dos tipos de algoritmos mais famosos, né, que a gente tem para resolver determinados problemas, né, com determinadas soluções. Mas para isso, realmente é bem interessante que você já tenha, né, toda a base da série anterior aí sobre lógica de programação, porque a gente vai usar bastante variáveis, a gente vai usar bastante a parte de estruturas condicionais, estruturas de repetição. Então, realmente, se você ainda não viu os vídeos, né, da parte de lógica de programação, ou se não sabe, né, muito sobre isso, não está muito habituado com programação em si, é realmente importante que você assista, né, primeiramente a parte da lógica de programação, a playlist de lógica de programação. Com isso, a gente vai então começar a falar aí sobre algoritmos. O primeiro algoritmo, né, o primeiro tipo de algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo do tipo ordenação, né, um algoritmo de ordenação. Então, lá no início, né, da série passada sobre lógica de programação, a gente viu o conceito de algoritmo, né, o que que é um algoritmo. E aí, apenas relembrando rapidamente, né, a gente viu que o algoritmo ele nada mais é do que uma sequência de etapas, né, ah, e de etapas e bem definidas, né, para que a gente consiga, seguindo, né, executando essas etapas, chegar num objetivo, né, de solucionar algum tipo de problema, enfim. E como a gente viu, né, nas analogias e tudo mais, o algoritmo ele não é algo especificamente de computação, né? Então, o algoritmo ele na verdade a gente pode utilizar, né, adaptar esse conceito para qualquer área da vida. Porém, né, a gente foca aqui na parte de computação, então a gente viu um exemplo de algoritmo e tudo mais, mas ah, a ideia realmente é bem ampla, né? Bem universal. Então, inicialmente, né, começando aí com o algoritmo de ordenação, esse vai ser o primeiro algoritmo que a gente vai falar. A gente vai, ao longo dessa série, né, nos demais vídeos, a gente vai estar passando aí por outros tipos de algoritmos, dos mais famosos, né, principalmente. E, basicamente, a ideia do algoritmo de ordenação, como o próprio nome já diz, é de justamente pegar, né, uma lista de dados, por exemplo, né, e ordená-las, né? Então a gente pega uma lista qualquer de dados qualquer e essa lista estando desordenada, né, a gente aplica ali um algoritmo em cima dessa lista para que ela fique ordenada da maneira que a gente gostaria, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia aí com uma lista de nomes, por exemplo, né? Nomes de pessoas ou nomes de usuários. Então, vamos pensar que a gente tem uma lista de usuários. Essa lista, ela não está ordenada, né? Então, a gente tem usuários lá no início da lista com a letra V, por exemplo, depois A, depois D, depois Z.
e enfim, uma ordenação aleatória. E aí a gente pretende, né, em cima dessa lista de usuários, aplicar uma ordenação, né, fazer com que essa lista esteja ordenada com as iniciais dos nomes ordenada de A a Z. Ok? Então, a gente basicamente precisaria, né, aplicar um algoritmo em cima dessa lista para que esse algoritmo nos devolva, né, essa lista ordenada da maneira que a gente precisa, né? Ou, ah, além do exemplo de nomes, né, pode ser, por exemplo, também uma lista de números, né? Então, tenho números aleatórios, né, enfim, jogados ali de qualquer maneira, e aí eu, né, quero ordenar essa lista de forma que eu parto do número menor para o número maior, então eu tenho um algoritmo de ordenação para fazer isso também. E justamente o exemplo que a gente vai ver na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, é uma ordenação de lista de números mesmo, né? Então, é um exemplo aí de implementação do algoritmo chamado Quicksort, né, que é um dos mais famosos aí, ah, entre os algoritmos de ordenação, que é justamente a ideia de pegar uma lista de números aleatórios e ordená-los, né, para que a gente tenha, no fim, uma lista com esses números ordenados do menor para o maior. Então, indo já direto aqui para a nossa tela, a gente já está com o algoritmo aberto aqui, né, o algoritmo de ordenação. E aí, logo de cara, né, você já pode perceber que a gente tem um algoritmo, aí, um script, né, um pouco maior do que a gente estava acostumado. A gente vai passar aqui por alguns pontos que agora, né, atualmente, eu não vou me aprofundar muito, né? Eu não vou me ater muito porque são coisas que a gente vai acabar vendo mais para frente. Então, a ideia aqui é passar, né, a ideia do algoritmo de ordenação, né, explicar, mostrar o que seria um algoritmo de ordenação. Porém, tem muitos detalhezinhos que realmente eu vou passar por cima, né? Eu não vou explicar passo a passo, né, a fundo, cada detalhe desse algoritmo que a gente tem aqui. Porque tem coisas, como até citando um exemplo, né, que seria aqui logo a nossa primeira linha do script, que é essa linha aqui onde eu tenho esse meu vetor aqui, que é uma variável, né? Porém, essa é uma variável um pouco diferente do que a gente está acostumado, que ainda não foi falada, né? Não, é um tipo diferente de variável que não foi falado nos vídeos anteriores. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente ainda, que são já entrando na parte de estruturas de dados que a gente tem, né? Então, tem algumas coisas nesse sentido que realmente não vão ser aprofundadas nesse vídeo. Então, a ideia não é que realmente que você termine o vídeo entendendo 100% do que está acontecendo aqui. A ideia é realmente que você tenha uma visão geral, né, de um exemplo prático de algoritmo, e nesse caso do algoritmo de ordenação, para ir, né, captando as ideias e entendendo mais ou menos como que a gente consegue aplicar os conceitos, né, aprendidos até então num algoritmo, né, um algoritmo aí que de fato resolva um problema, né, que nesse caso, nesse nosso caso seria a ordenação de uma lista de números. Então é isso, só queria deixar claro já logo de cara esse detalhezinho. A gente não vai realmente passar a fundo, né, assim, 100% dos detalhes aqui desse algoritmo. Então, para a gente iniciar, a gente tem logo aqui, né, como eu falei na primeira linha, uma variável e basicamente, né, sem entrar muito a fundo nesse tipo de variável ou nessa estrutura de dados que a gente tem aqui, basicamente a gente tem uma lista de números. É isso que importa para a gente agora. Depois eu tenho uma outra variável aqui do tipo inteiro, que eu estou chamando ela de tamanho. Por quê? Porque eu estou atribuindo para ela o valor aqui, se você perceber, eu coloquei como valor 9 aqui, tamanho. Basicamente, o 9 é a quantidade de números que a gente tem nessa lista, e a gente vai precisar desse tamanho mais para frente. Então, basicamente, eu tenho essa lista aqui, né, com esses números, 12, 4, 5, enfim, até aqui o 2. Como você pode ver, ela não está ordenada, então são números jogados ali aleatoriamente, né, sem ordenação.
e eu tenho aqui qual que é o tamanho dessa minha lista. Então, quer dizer que eu tenho 9 números aqui dentro dessa minha lista. O único detalhezinho que é importante para a gente seguir o único detalhezinho que é importante aqui para a gente seguir nesse algoritmo, ah, é que você precisa saber, né, ter em mente que quando a gente está falando de lista, a primeira posição da nossa lista, ela não é o número um, né? Quando a gente fala de posição de lista, a gente sempre começa do número zero. Então, a primeira posição, da nossa lista, em código, né, a gente sempre vai tratar como zero. Então, aqui o 12, por exemplo, né, que é o primeiro número da nossa lista, o 12 ele estaria na posição zero e não na posição um, ok? Então, isso é importante para que a gente possa seguir aqui no nosso algoritmo. Então, a primeira posição da nossa lista, né, a posição zero é o número 12. E aí, a gente continua a partir do zero, né? Então, a posição um é o 4 e assim por diante, até a posição 8, que é o número 2. Então, basicamente, eu tenho 9 números, porém, as posições da minha lista aqui vão do zero, né, da posição zero até a posição 8, ok? Por isso que eu tenho 9 itens aqui nessa minha lista. E aí a gente vem para a função início, que a gente já está acostumado, né? A gente já viu nas outras aulas. E a única diferença é que nesse caso aqui, eu tenho essas linhas, né, essas declarações aqui dessas variáveis, elas estão antes da função início, certo? Então, basicamente, tem essa diferençazinha. Significa que eu tenho, né, declarado já essas variáveis antes de qualquer coisa. Então, quando o Portugal vai rodar esse meu programa, ele já define em um escopo global, né, para que todo o meu programa saiba que eu tenho essas variáveis definidas, ok? Então, só essa diferençazinha também. Dentro aqui da função início, a gente tem o nosso famoso escreva, e aí aqui dentro de escreva, ele basicamente está colocando aqui o valor original, que é o valor aqui dessa nossa variável vetor, ok? E aí depois a gente tem a chamada de uma função, a gente já vai falar um pouquinho mais dela. E por último, um novo escreva, com escrito aqui, né, o vetor ordenado e passando novamente o valor do vetor, porém a diferença daqui de cima para aqui embaixo é que entre elas é chamada essa função aqui, que é justamente onde vai ser executado o nosso algoritmo de ordenação, ok? Então, primeiro a gente vai mostrar em tela o vetor né, a nossa lista aqui, do jeito que ele está. E por último, a gente vai mostrar essa nossa lista estando ordenável, ok? E aí a gente vem aqui para essa linha do meio, que é justamente a chamada da função ordenar. Basicamente, né, como a gente até então a gente não tinha visto ainda outras funções, a gente só tinha visto até então a função início. Basicamente, eu posso ter quantas funções eu quiser no meu programa. Porém, né, sempre lembrando, claro, eu preciso obrigatoriamente ter minha função início, porque é sempre a função base ali que o Portugal vai procurar, né, vai executar quando for rodar o meu programa. Então, essa função é obrigatória, né, ser dessa forma. Porém, aqui, depois que eu tenho a minha função início, eu posso chamar daqui de dentro quantas funções eu quiser para poder organizar melhor o meu código, né? Então, eu poderia, né, nada impediria de eu vir aqui embaixo, né, na função ordenar, e todo esse meu código que eu poderia ter aqui dentro da minha própria função início, não teria problema nenhum. Porém, a função serve a priori, né, mais para a gente conseguir organizar ali o nosso código, né, ficar bem mais fácil de entender o que cada parte está fazendo e tudo mais. Então, a princípio seria isso. Então, a gente está chamando que essa função ordenar, que está declarada logo aqui embaixo, e a gente está passando parâmetros para ela. Então, a nossa função início, né, ela não recebe nenhum parâmetro. Basicamente, a gente declara ela aqui como início, abre e fecha parênteses e fechou. Quando a gente começa a utilizar essas funções que a gente mesmo está criando ali, né, para poder organizar o nosso código, a gente tem a possibilidade de passar parâmetros para dentro daquela função. Então, basicamente, a ideia de parâmetros seria valores que eu quero utilizar dentro daquela minha função, daquele bloco de código que eu estou criando à parte, ok? Então, aqui na minha função ordenar, quando eu estou declarando ela aqui embaixo, eu preciso dizer, se for o caso, né, quais os parâmetros que essa minha função vai receber e quais os tipos de cada parâmetro, né, o tipo de dado de cada parâmetro.
Então, basicamente, eu estou dizendo que essa minha função ordenar vai receber aqui um parâmetro chamado começo, que vai ser do tipo inteiro, e também um parâmetro chamado final, que vai ser do tipo inteiro. Então, é basicamente como se eu estivesse declarando variáveis, igual eu estou declarando aqui em cima, ok? Estou declarando uma variável começo e uma variável final. Porém, eu não estou definindo um valor para ela igual eu estou definindo aqui em cima. Os valores dessas variáveis, e aí é por isso que a gente chama de parâmetro, os valores delas vão ser definidos, né? Elas vão receber os valores quando eu chamar a minha função ordenar, que é o que eu estou fazendo aqui dentro da minha função início. Então, eu estou chamando a minha função ordenar, e aí eu abro e fecho parênteses aqui também para chamar essa função, né? E aí, nesse momento em que eu chamo a minha função, eu defino quais os valores que esses meus parâmetros, né, essas minhas variáveis aqui de dentro da função ordenar, vão receber. E aí, nesse caso, eu estou passando como valor do meu parâmetro começo, eu estou passando o número zero, e como parâmetro aliás, como valor do meu parâmetro final, eu estou passando tamanho menos um, certo? Então, tamanho é 9, né? Eu já tenho definido aqui inicialmente o meu tamanho como 9, e aí eu estou passando 9 menos 1, então significa que o final aqui dentro dessa minha função ordenar vai ser igual a 8, ok? E aí a gente vem para a função ordenar de fato aqui embaixo. Basicamente aqui dentro dela a gente tem a aplicação, né, do C, então a gente tem aqui uma validação que é se o começo, né, o valor de começo for menor que o valor de final, eu entro aqui nesse bloco e executo tudo que tem aqui dentro. Caso contrário, eu não executo nada aqui dentro dessa função ordenar, ok? Então, basicamente, se eu tivesse, aqui nesse caso, né, a gente está passando 0 para o começo e 8 para o final. Então, o 0 é menor que 8, eu vou entrar aqui dentro. Se eu chamasse a função ordenar e passasse, por exemplo, aqui em vez de 0, eu passasse 9 e aqui eu estou passando 8, aí essa minha função ordenar basicamente não faria nada, ok? Porque ela entraria aqui, iria fazer essa validação do C, não tenho mais nada aqui depois do C, então ele também não vai fazer mais nada, não vai ter efeito nenhum. Então, beleza, por isso que para iniciar eu estou passando aqui 0 e depois 8, né? Então, isso aqui na verdade significa que eu estou passando o valor inicial da minha lista. Então, como eu falei, a nossa lista ela sempre começa pela posição 0, né, e não a posição 1. Então, por isso que eu estou passando o começo como 0. E estou passando o final como o tamanho da minha lista, que é 9, menos 1, porque eu começo pelo 0 e não pelo 1. Ok? Então, a última posição não vai ser 9, vai ser 8. Por isso que eu estou passando o tamanho menos 1 aqui. E aí sim a gente chega na função ordenar aqui com essa validação do C. Ok, tendo aqui, né, validando que o começo é menor que o final, então 0 é menor que 8, eu venho aqui para uma nova declaração, que é a da variável pivô, e aí eu digo que ela é do tipo inteiro e ela vai receber aqui uma nova função, na verdade, que é a chamada particionar, que a gente vai ver ela um pouco mais ali embaixo. Qual que é a diferença aqui? Se você for perceber, aqui em cima, eu estou apenas chamando a minha função ordenar, ok? Já aqui embaixo, quando eu estou chamando a função particionar, eu não estou apenas chamando, eu estou colocando ela depois do sinal de igual, né? Que como a gente viu nas aulas anteriores, ele significa que eu estou atribuindo um valor a alguma coisa, alguma variável. Então, eu estou declarando a variável pivô, estou atribuindo um valor, só que ao invés de passar um valor direto aqui, né, como eu declarei que a minha variável pivô é do tipo inteiro, ao invés de eu passar um número diretamente aqui, eu estou chamando uma outra função. E o que que isso significa? Significa que essa minha função particionar, depois de ela executar tudo que ela tem para executar lá dentro dela, ela vai obrigatoriamente precisar me retornar alguma coisa. Então, ela precisa me retornar um número, né, um número inteiro, para que esse valor que ela retorne eu atribua para a minha variável pivô. A diferença da função particionar para ordenar é que a ordenar ela não retorna nada, ok? Ela só executa, né? Ela tem ali uma sequência de passos para executar e ela não retorna nada. Então, por isso que aqui na minha função início, eu não estou atribuindo ela a nenhuma variável, eu apenas estou chamando essa função, ok? Já a particionar, ao invés de apenas chamar ela, eu estou chamando como atribuição da minha variável pivô.
Então, quer dizer que ela precisa retornar algum valor, né? Precisa retornar alguma coisa. E a gente vai ver logo em seguida ali embaixo o conteúdo dessa minha função particionária e qual que é o retorno dela. Mas, basicamente, eu estou chamando ela aqui e, se você for reparar, eu também estou passando parâmetros para ela e, basicamente, eu estou passando os mesmos valores que eu estou recebendo aqui no ordenar. Então, o que eu recebo como começo, eu passo como começo para o particionar. O que eu recebo aqui em cima como final, eu passo aqui para particionar também como final. Então, basicamente, é só um encaminhamento de valores, né? Eu estou recebendo aqui na ordenar e estou repassando para a função particionar. E aí ela vai me retornar um valor, esse valor vai ser atribuído aqui para minha variável pivô, e aí eu tenho alguns escrevas aqui que na verdade são apenas para exemplificar, né? Para que a gente depois quando for rodar o programa a gente consiga ter ali uma noção mais clara do que de fato esse nosso programa está fazendo passo a passo. Hoje era isso. A gente não vai chegar até o fim do nosso algoritmo hoje, porque senão vai acabar ficando um vídeo muito grande, né? Essa não é a ideia. A gente vai finalizar aqui né, pela função ordenar mesmo. No próximo vídeo a gente vai continuar nesse algoritmo, vendo um pouco mais, a gente vai ver aí também depois a função particionar e por último a função trocar que a gente tem aqui embaixo. Mas por hoje seria apenas até aqui mesmo. No próximo vídeo, né, eu vou deixar na descrição o link para o GitHub, por enquanto ainda não vai estar o código lá, mas no próximo vídeo, depois que a gente finalizar a execução completa aqui do algoritmo de ordenação, vai ter o link lá no GitHub, né, o link na descrição, aliás, para o GitHub, com esse algoritmo, mas a princípio a ideia seria parar por aqui mesmo hoje e continuar no próximo vídeo para que você possa ir aos poucos, né? E ouve, né? Assiste esse vídeo com calma. Se for necessário, repete, né? Ele algumas vezes até aqui para entender o que foi passado. E aí no próximo vídeo, né? Vão ter as demais funções ali com algumas coisas bem ah, ah, um pouco complicadinhas ali também, né? Um pouco mais complexas, mas não tem problema. Aos poucos a gente vai desbravando aí essa complexidade, vai entendendo e assimilando aos poucos toda essa lógica e esse mundo novo que a gente está vendo aí. Então é isso. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar, né? Para que mais gente consiga chegar aí no vídeo e aprender também sobre programação. Se você não for inscrito ainda, se inscreve, né? Ativa o sininho e deixa aí as suas dúvidas, seu feedback aí nos comentários do vídeo. Também qualquer coisa, dúvida técnica ou algo do tipo, né, tem os meus contatos aí, meu Instagram, LinkedIn, enfim, fica à vontade para entrar em contato. E a gente se vê então no próximo vídeo, na continuação aí sobre o nosso algoritmo de ordenação. Ok? Até mais.